Bom, eu estou aqui então com o módulo, com o projeto Cadastros aberto, tá? Então, o multitenant ele foi desenvolvido aqui utilizando aí o módulo Cadastro, tá? Então, foi pego lá que havia sido desenvolvido anteriormente e realizado aqui apenas algumas modificações para adaptá-lo ao multitenant, tá? E a primeira alteração que foi feita aqui nesse módulo foi aqui na classe T2TI, no caso aqui é no pacote com T2TI-RP Model DAO, tá? A classe T2TI Entity Manager Factory, tá? Bom, então o que foi feito aqui? Anteriormente nós tínhamos apenas um Entity Manager Factory, né? Apenas uma fábrica aqui de Entity Manager, e essa fábrica era utilizada para acessar o banco de dados, né? Que no caso era somente um banco de dados. Então, para ser utilizado aqui com o multitenant, né? Para ser adaptado ao multitenant, o que foi feito? Foi criado aqui um hash map, né? Chamado de factories, tá? E dentro desse hash map, ele vai ter vai ter aqui uma string, né? Que vai ser a chave desse hash map, e o objeto, né, o valor desse hash map vai ser o Entity Manager Factory, tá? Bom, então nós temos aqui os dois métodos padrões aí, né, que são implementados aqui dessa interface do Servlet Context Listener, né, que já havia sido implementado anteriormente. Então aqui na inicialização do contexto, inicialmente ele apenas vai criar o Entity Manager Factory padrão, tá? Que no caso, o Entity Manager Factory padrão é lá da unidade de persistência T2TI ERP. Tá? Nessa unidade de persistência também foi necessário realizar uma modificação, que no caso aqui antes nós tínhamos essa unidade de persistência com uma URL definida para o banco de dados T2TI ERP, né, que é onde continha aí as tabelas, todas as tabelas da retaguarda. Agora foi alterado aqui para T2TI ERP admin, tá? Então a conexão padrão, né, que vai ser realizada aqui vai ser com o banco T2TI ERP admin, tá? Então sempre que a primeira coisa que vai ser feita quando executar a aplicação é realizar então a conexão com esse banco de dados, né? Vai ser criada aí uma fábrica de Entity Managers para o T2TI ERP admin, tá? Quando o contexto for destruído, né, anteriormente, ele apenas fechava essa fábrica padrão, né, que era a única que havia sido criada no projeto. Agora ele vai fazer um laço, tá, aqui nesse hash map de fábricas, né, de Entity Manager Factory, tá, e fechar todos eles, né, fechar todos os Entity Manager Factory que estiverem abertos, ok? Logo depois aqui foi criado um outro método, tá? No caso aqui o método add factory, tá? Esse método ele recebe aqui como parâmetro uma string, que no caso será o tenant ID, né? No caso aí o nome do banco de dados ou o nome do esquema, tá? Então, como já havia falado anteriormente lá no vídeo do tour, aqui no MySQL ele trata o esquema e o banco de dados como sendo a mesma coisa, né? Então, por exemplo, aqui, posso fazer aqui um teste. Create database teste, tá? Pressionar aqui F9, ok. O banco de dados foi criado com sucesso, tá? Aqui dando um F5, agora nós temos aqui o banco de dados teste. Se eu mudar aqui para Create Schema Test, pressionar F9 novamente, o que vai acontecer? Aconteceu aqui um erro, tá? Então aqui, ele não pôde criar o database, né, o banco de dados. Por quê? Porque esse banco de dados já existe. Então, aqui no MySQL, database e esquema são sinônimos, tá? Então, eles são tratados aí da mesma forma. Bom,
Então aqui, como é voltando aqui, o tenant ID, ele pode ser o nome do banco de dados ou o nome do esquema, né? Se você estiver trabalhando aí com um banco de dados que utiliza esquema, então ele vai ser o nome do esquema. No caso do MySQL, é o nome do banco de dados ou o nome do esquema. Bom, então aqui, inicialmente, esse método, não é, add factory, ele vai receber aí como parâmetro o tenant ID, né? No caso lá, quando vai ter que ser passado aqui o nome do banco de dados, tá? No caso aqui empresa 1 ou empresa 2, ou o nome que for definido aí para esse tenant, tá? Então o que vai ser feito? Então, por exemplo, aqui vamos supor que passe empresa 1. Então, ele vai verificar se esse Entity Manager Factory da empresa 1 já está dentro aqui desse hash map, tá? Se não estiver dentro desse hash map, então ele vai definir aqui uma configuração, tá? Que no caso aqui, ó, é a URL desse banco de dados, né, desse esquema, mais o tenant ID, tá? E logo depois vai criar esse Entity Manager Factory, passando aí como parâmetro também essa configuração. Então, dessa forma, vai ser criada aí uma fábrica de Entity Managers para esse determinado banco de dados, ok? Foi criado aqui também o método remove factory, tá? Também vai ser recebido aí como parâmetro o tenant ID, tá? Da mesma forma aqui que o add factory, só que aqui ele vai remover o factory que havia sido incluso anteriormente, tá? Só vai fazer aqui o processo inverso, tá? Esse aqui pode ser chamado, por exemplo, quando não for mais necessário utilizar esse banco de dados, né? Esse tenant não tenha mais nenhuma utilidade, tá? Outro método que foi criado aqui, na verdade foi esse método create entity manager, né, que recebe aí como parâmetro um tenant ID. Esse método create entity manager, ele já havia sido criado anteriormente, foi apenas realizado aqui uma alteração. Então o que está sendo feito aqui neste método? Inicialmente é buscado o tenant ID lá da classe, né, utilizando aqui o método getTenantID lá da classe FacesContextUtil, tá? Então vamos verificar o que esse método faz. Aqui nesse método ele vai buscar o atributo TenantID que vai estar definido na sessão, tá? Então quando o usuário logar no sistema, vai ser definido um atributo na sessão, que no caso é o tenant ID, a qual esse usuário vai ter acesso, né, ou a qual esse usuário vai estar vinculado, tá? Então busca-se o tenant ID que está gravado na sessão, tá? Se o usuário ainda não fez o login, então significa que esse tenant ID, né, o retorno desse método getTenantID vai ser nulo. Então significa que o usuário não está logado, né? Se o retorno desse tenant ID for nulo, significa que o usuário não está logado. Então será utilizado aí o banco de dados padrão, né? No caso o banco de dados lá, o T2TIRP admin, para que possa ser então realizado aí o login desse usuário, tá? Caso contrário, caso o usuário já esteja logado no sistema, esse tenant ID vai retornar, nesse método getTenantID vai retornar o tenant a qual esse usuário está vinculado. Então o que vai ser feito aqui, ó? Vai ser criado aqui, aliás, vai ser buscado aqui o Entity Manager Factory, lá passando aí como parâmetro o Tenant ID que foi buscado aí da sessão, né? E esse Tenant ID vai estar lá dentro desse hash map de factories, ok? Se por acaso esse Entity Manager Factory for nulo ou estiver fechado, vai ser emitido aí vai ser gerada aí uma exceção informando que ocorreu um erro ao criar o Entity Manager cujo Tenant ID foi definido aqui, tá? Caso contrário, ele vai retornar, né, uma conexão, no caso um Entity Manager para este Tenant ID, ok? Então essa foi a alteração realizada aqui neste método. Então este outro método aqui foi criado, que é o mesmo nome, tá? Só que agora nós temos aqui um parâmetro, que é o Tenant ID, tá? Então em algumas situações, né, caso seja necessário já definir o Tenant ID, né, que já chamar aqui a conexão, esse método create entity manager já passando esse Tenant ID, então chama
aqui este método, né? Então, da mesma forma que foi feito aqui, ele vai buscar lá no HashMap Factories, né, o Entity Manager Factory desse Tenant ID e logo depois chamar aqui o método Create Entity Manager, né, para criar lá uma conexão com um banco de dados, né, iniciar uma Entity Manager aí para esse Tenant ID. Ok? Bom, então essas foram as alterações realizadas aqui nesta classe, tá? Nos próximos vídeos nós iremos ver aí as outras alterações que foram necessárias.